Bom dia aqui a todos que nos assistem agora nessa manhã com dignidade, desde as 8h30 da manhã, e agora com o nosso programa todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, sendo que hoje, em particular, nós vamos dividir o programa em duas partes, com dois assuntos que são, vamos dizer, graves para o país, né? Que, por isso que nós tivemos, inclusive, os dois temas estão em mobilização muito grande aqui em Florianópolis pelo país. Particularmente, o primeiro tema, agora na primeira parte das 11 às 11h30, que é o projeto de lei que coloca em questão, desmonta todo o esquema de licenciamento ambiental, que é o projeto de lei 2159 de 2021, aprovado agora há pouco, primeiro na Câmara Municipal, da Câmara Federal, e do Senado, né, que está indo para a Câmara, que é esse projeto de lei, chama PL da devastação, que aí eu queria colocar. Então, para esse tema inicial, nós vamos tratar meia hora, e depois o segundo tema é o projeto de lei também na Câmara Municipal de Florianópolis, que trata de criminalizar qualquer tipo de ocupação em propriedade privada, certo? Que criminaliza, enfim, chamados, os que a gente chama de ocupantes, mas são os invasores e denomina de terroristas, das 11h30 ao meio-dia. Esse tema não é só aqui em Florianópolis, mas está em vários municípios aqui em Santa Catarina. Então, nesse primeiro parte do programa, eu quero convidar aqui, para estar aqui presente, nosso professor João de Deus, se já está presente, pudesse entrar, e também a Verônica Rodrigues, que é uma ativista ambiental e pertence a alguns coletivos socioambientais de Curitiba, Paraná, que faz parte de uma coalizão nacional de mobilização para derrubar esse projeto de lei, infelizmente está tramitando no Congresso Nacional. Então, bom dia, Verônica. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos e todas que estão aí nos ouvindo, muito feliz de poder ter esse espaço aqui para a gente amplificar a luta ambiental, que é uma luta, acho que, ouso dizer que é a luta mais importante a ser travada na atualidade, porque é a luta pela vida, né? E sem vida não há mais lutas a serem lutadas, né, Lino? Exatamente. Então, acho que esse é o ponto. A Verônica é uma militante lá de Curitiba. Para quem não sabe, esse é um movimento, houve um ato agora, dia 1º de junho, no nosso caso, mas na Ponte Ciriluz, que foi um ato assim, surpreendentemente muito participativo, quase que cobriu a Ponte Ciriluz inteira, não é? E lá em Curitiba também teve manifestações, como no Brasil inteiro, uma coordenação nacional chamada Coalizão, e tentar uma mobilização no Congresso Nacional para ver se suspende esse derrube, esse projeto de lei. O professor João de Deus, acho que não apareceu ainda, vamos ficar aguardando ele, para ver se ele chega, mas enquanto isso a gente vai conversando por aqui, Verônica, sobre esse projeto de lei, que ele afeta vários aspectos, né? Só um minutinho aqui, um pouquinho. Alô, professor? Alô? Nós estamos na sala aqui. Nós estamos na sala aqui. Tá. Já está lá em cima. Peraí, vou passar de novo, então. Peraí. Importante a presença do professor, né, para poder falar dos meandros desse projeto de lei, que, na verdade, é um verdadeiro atentado contra toda a luta ambiental das últimas décadas, porque ela desmonta, né, sobretudo a ferramenta principal de proteção ambiental, que é o licenciamento ambiental, que já tem problemas, né, mas ele é o que segura, né, como falou a Marina, a nossa ministra, né, se não fosse o licenciamento ambiental, são hectares e hectares de mata nativa que não teriam sido salvos, rios que não teriam sido salvos, enfim, tantos crimes em curso, né, através de grandes empreendimentos de infraestrutura que se dizem tão necessários para o país. Sim, existem empreendimentos muito necessários, mas, enfim, se eles são feitos em respeito à natureza, é possível a gente fazer, né? Mas, infelizmente, muitos desses projetos não respeitam, né, essas diretrizes, e o licenciamento ambiental ele é fundamental, ele precisa ser aprimorado e não extinto, como é o caso desse PL que está em curso aí,
que pode ser votado a qualquer momento pela Câmara dos Deputados, né? Porque ele foi para o Senado, foi aprovado, mas ele foi aprovado com muitas emendas, com muitas, né, alterações gravíssimas. O projeto já não era bom, Lino, o projeto já não era bom, e ele ficou pior. Voltou para a Câmara e agora vai ser votado lá, né? Pretendem votar, acreditamos que a qualquer momento isso possa acontecer e por isso estamos todos mobilizados em todo o país, Lino. É bem importante falar porque a mídia convencional não mostrou a força dos atos. Foram mais de 40 cidades e 15 capitais que se organizaram em todo o país do 1º de junho, né, para fazer esse levante. É importante dizer quem começou isso, porque vem lá da Amazônia esse grito, né, através do Matheus, que é um dos articuladores de um grupo que se uniu a partir da 5ª Conferência do Meio Ambiente e saíram dessa reunião com esse propósito de convergir, né, o grupo que chamou os atos de 1º chama Rede Converge Brasil, né, para a gente poder justamente unir todas essas lutas e poder multiplicar, né, os guardiões da floresta. Nós, por exemplo, é importante falar que não estamos falando só de floresta, né? Estamos falando de rios, estamos falando de mares, estamos falando de solo, estamos falando de alimentos, né? De menos veneno na nossa comida, enfim, são muitas coisas. É a vida. Aí chegou o João, que acho que vai poder falar melhor. Bom dia, professor João de Deus, que, para quem não sabe, o professor ele é biólogo, professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Conselho Regional de Biologia. Inclusive, coordenou, não, o SOS Mata Atlântica. Então, bom dia, professor. Só para situar, só para dar uma complementação, esse projeto foi aprovado com 54 votos a 13 contra, né, no Senado. Isso é uma coisa grave, isso aí, né? Que a gente está chamando de PL da devastação. O professor João de Deus explicou isso muito bem, né, professor? Lá no primeiro domingo, na Luz, na Parque da Luz, onde ele destacou vários pontos, entre os quais o ALAC, licença, adesão, compromisso. Queria que explicasse melhor isso. Ameaça os povos indígenas e quilombolas, beneficia o agronegócio e ele estabelece tal de licença ambiental especial. Então, tudo isso desmonta, como o professor falou naquela ocasião, né, tudo que se adquiriu, tudo que se conquistou desde os anos 80. E aqui, né, professor, aqui começou com o Luiz Henrique, lá atrás, já começou a alterar o Código Ambiental, que foi na alteração do Nacional. Aqui em Santa Catarina é complicado, gerou esse precedente na época. E o professor sempre esteve acompanhando, lembra? Então, nessa luta no SOS Mata Atlântica, e tudo isso esteve no governo federal também lá, batalhando. Isso aí, bom dia, professor. Bom dia, Lino, bom dia, Verônica, bom dia quem nos acompanha. Obrigado aí pelo convite. E é importante a gente ampliar esse debate, Lino, porque realmente é um projeto que traz uma implicação bastante séria, já que ele mexe num instrumento, né, o licenciamento ambiental, que é um dos instrumentos principais da Política Nacional do Meio Ambiente. Quando a gente fala desse retrocesso ao início da década de 80, porque o Congresso aprovou, né, em 1981, a Lei 6938, que é a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, né, como uma política de Estado. Né, e isso é um fator bastante relevante. Né. Sendo uma política de Estado, a ideia era que nós tivéssemos uma estabilidade maior, né, não sofrêssemos essas flutuações de acordo com o chefe de governo de plantão. E dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, foi implantado o SISNAMA, né, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que envolve vários órgãos, e dentre os órgãos executivos, né, o IBAMA, no plano da União, os estados e nos municípios, né, como no nosso caso aqui de Santa Catarina, o IMA, né, a antiga Fátima, e no caso de Florianópolis, a Floran. E eles têm que trabalhar de forma integrada nesses processos de licenciamento ambiental, exatamente para cumprir um papel fundamental, que é o do princípio da precaução, no sentido de avaliar previamente todo o empreendimento sob a ótica do impacto que, eventualmente, esse empreendimento vai gerar sobre o ambiente natural
sobre a própria economia, as interações sociais, enfim. Então, é um estudo relativamente amplo, é claro, mas ele é fundamental para que o Estado tenha essa condição de avaliar e a gente não passe a trabalhar só com o desastre já acontecido, que era o que acontecia anteriormente à edição da Lei 6938. Basta lembrar ali, no caso absurdo de Cubatão, em que várias empresas do setor agroquímico se instalaram sem nenhum cuidado, até porque estavam fugindo das restrições já impostas na Europa, no Japão, na Alemanha, enfim. E Cubatão virou um cenário catastrófico, com um prejuízo ambiental e social incalculável. Até hoje a gente ainda administra esse prejuízo. E o que o Congresso está fazendo é querer retornar a essa fase, porque quando nós falamos na criação dessa figura da licença por adesão e compromisso, na prática significa dizer o empreendedor entra no computador, define o que ele pretende fazer, ele avalia impactos que eventualmente o empreendimento vai gerar e se compromete a mitigar esses impactos e automaticamente a licença está dada. E vai competir ao Estado fiscalizar depois se realmente tudo aquilo que ele falou é verdade. Se não for verdade, o estrago está feito e aí o prejuízo é socializado. Então, essa licença ambiental por adesão e compromisso, ela corrompe esse princípio básico do princípio da precaução e afronta diretamente essa determinação constitucional que determina ao Estado o cuidado para garantir a todos, a população de um modo geral, esse interesse coletivo difuso, de ter direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Então, é inadmissível que um retrocesso desse ocorra sem uma reação maior da sociedade. A outra figura, que aí foi criada a partir de uma emenda no Senado, que é a licença ambiental especial, essa aparentemente é uma licença meio que sob encomenda para o governo federal, num primeiro momento, e que é uma licença em que o próprio órgão estatal, o governo federal, ele vai se autolicenciar para aqueles empreendimentos que ele próprio define como prioritário. Então, enfim, o Conselho do Governo definiu que tal empreendimento, uma hidrelétrica qualquer, por exemplo, é prioridade para o governo, seja o governo que for, ele tem direito a emitir o licenciamento desse empreendimento com essa figura da licença ambiental especial, que também não vai precisar de estudo prévio, não vai precisar de análise por parte de técnicos. É essa equipe de governo que, a rigor, não é uma equipe tecnicamente qualificada para avaliar de forma consistente eventuais impactos do empreendimento. Essa equipe é que vai dizer, está ok, nós vamos expedir a licença para nós mesmos. Então, esses dois aspectos são bastante relevantes, mas é um projeto de lei bastante longo, sofreu várias emendas durante toda essa tramitação, desde 2004 na Câmara, e agora no Congresso, no Senado, desde 2021, mas que teve uma avalanche de emendas agora nessa última rodada de negociações, em que aparentemente o que se vê é um acordo prévio para atropelar literalmente o instrumento do licenciamento ambiental com uma condescendência explícita da base do governo federal. Isso é que eu acho que assusta e que a sociedade precisa realmente cobrar uma consequência maior do governo. Afinal, nós estamos com o governo federal na mão de um grupo que se diz um governo de base popular. É inadmissível que esse governo admita que preceitos tão caros como esse de garantir um ambiente equilibrado para toda a sociedade sejam assim sumariamente atropelados. E aí a fase agora já é um tanto quanto adiantada no Congresso, porque ele volta para a Câmara, mas só para avaliar as mudanças que foram feitas no Senado. Na nossa avaliação, todas essas mudanças foram feitas para ampliar esse desmonte do instrumento, então muito seguramente vão ser todas facilmente acatadas pela Câmara, e aí vai o texto para a sanção presidencial, e aí nós já temos que
nos mobilizarmos para fazer essa discussão, né? Para ter uma consequência maior para que esses dispositivos do projeto que afrontam diretamente a Constituição e que afrontam esse direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, que haja um compromisso do governo federal de vetar esses dispositivos. Exatamente. Eu acho importante, posso fazer uma parte, Lino? Eu acho importante falar que eu tô com o meu grupo aqui, o GT Curitiba, de mobilização da Rede Converge Brasil, e somos vários coletivos, né, aqui de Curitiba, e acabei de receber, né, a Câmara de Análise do PL da Devastação, fugindo da Semana do Meio Ambiente, né, impactados pelo resultado das inúmeras manifestações, Brasil adentro, contra o PL da Devastação. Então, é importante esse espaço que você está nos dando, né, para a gente dar o nosso recado, né, e eles estão nos aguardando a que a gente se desmobilize. Só que não, né? Estamos cada vez mais mobilizados e mais organizados em todo o país. E a ideia é a gente ocupar todo o mês de junho, que não é só a Semana do Meio Ambiente, é o mês do meio ambiente, né? Que é dia 5 agora, a gente comemora o Dia, né, Mundial do Meio Ambiente. E seguirmos em luta, porque não dá para deixar, e agora, né, a partir do momento que for pautado, né, e seguir em frente, né, o PL veta Lula. Né, acho que essa é a nossa luta e vamos em frente, não vai ser fácil para eles. Verônica, você vê essa imagem aqui, ó, eu peço a parte técnica, a Sofia, que pare aqui essa imagem, isso aqui é em Curitiba. Você vê, isso é em Curitiba. Essa mobilização em Curitiba que houve, né? Na ponte, nossa, Cecília Lúcio também, uma grande mobilização, vai passando imagens agora novamente. Então aí, ó, nas duas cidades do sul, né? E no Brasil inteiro, como você falou, mais de 40 cidades, né? Aqui na ponte, nós atravessando a ponte, cumprindo a ponte inteira, né? Olha, foi gigantesca essa manifestação. Eu perguntaria aqui para a Verônica, é o seguinte, e aí o professor falou, o João de Deus, né, sobre a questão do veto. Bem, quais são as perspectivas para os próximos dias? Não dá para esperar o outro junho do ano que vem. Quer dizer, nós temos que esse agora, como é que está isso na perspectiva no Congresso? Como é que vai ser a pressão com os deputados? Como é que é mandar mensagens? Como é que está essa mobilização nos próximos dias e semanas? É importante a gente sempre jogar luz para quem já está se organizando, né? Tem um grupo que criou, além da Rede Converge Brasil, que fez esse chamado nacional, que conseguiu mobilizar 40 cidades e mais de 15 capitais de todo o país. Tem um grupo que criou um site chamado pldadevastação.org. Nesse site, você tem todas as informações mais detalhadas sobre o que está em risco, né, o que está em jogo aqui, e já tem um material pronto para que você apenas envie para a Câmara dos Deputados. Então é importante, na verdade, você lembrar em quem você votou, né? No caso aqui no Paraná, os nossos senadores não nos ajudaram. O Flávio Arnes não votou por motivo de licença médica, então não podemos contar com a ajuda dele, e o Moro e o Oriovisto, que são os nossos outros dois senadores, também não podemos contar com eles, porque eles votaram a favor da devastação, votaram contra a vida. Agora vamos ver como que os deputados vão votar, né? Então acho que é importante cada cidadão, cada cidadã, lembrar em quem votou, usar o PL da devastação.org para pressionar não só esse canal, mas também pega lá o e-mail, né, do gabinete do seu parlamentar e faça a pressão. Olha, eu não quero que você vote nesse projeto de lei, porque ele vai contra a minha vida e a dos meus filhos e ao futuro das próximas gerações. Então, você trate de não votar a favor disso, porque senão ano que vem você não tem meu voto. Infelizmente, a gente depende do voto e a democracia não se faz só de 2 em 2 anos quando a gente vota. A democracia se faz também na fiscalização daqueles que a gente coloca lá no poder, né, confiando através do nosso voto. Então, o professor João de Deus levantou esse aspecto na licença especial. Isso aí não foi uma barganha? E aí eu chamar o Matheus, parece que está lá na Amazônia, né? É isso, Verônica? Que também são combatentes dentro da Amazônia, lá, dessa rede lá, o Matheus. Quer dizer, o pessoal está lá, nós estamos em pleno ano da COP. Olha só, da COP. Isso é uma afronta. E aí eu acho que o governo é o seguinte, ele quer implantar a exploração do petróleo na Amazônia, e não houve uma troca nisso. Como é que é isso? Como é que as duas convivem ao mesmo tempo? A especial, o governo, nesse caso aqui, empreendimento, na exploração, e a ministra Marina
questiona, isso é importante. Como é que é isso, professor? Também esse ponto aí. Então, primeiro é importante destacar, né, que essa discussão sobre a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, ela já vem colocando uma ruptura dentro do governo, com uma pressão imensa sobre o IBAMA, que até o momento tem feito a avaliação técnica, que é o dever de ofício, né, do IBAMA nesse caso. A emenda ela surge no Senado por iniciativa do senador Davi Alcolumbre. Também tem todo o interesse político, né? Houve toda uma negociação também com a intervenção do senador Randolfo Rodrigues, que é outro também que tem um interesse direto, né? Já explicitou isso várias vezes. Então, é muito claro que essa proposta, né, com a emenda do Davi Alcolumbre é um afago, né, para o governo seguir adiante com essa negociação de não colocar objeção à tramitação desse projeto naquela fase do Senado, né, e permitir que se promovesse esse desmonte. Vários representantes, ministros, inclusive, saíram, né, declarando que o texto aprovado no Senado, inclusive, era um presente ao presidente Lula, que iria viabilizar, né, o destravamento de inúmeros projetos estratégicos para o governo federal, que estão há anos emperrados por conta do licenciamento ambiental. E aqui, Lino, eu queria também chamar a atenção, né? Tem dois outros pontos. Uma emenda que já surgiu na Câmara, que altera a lei da Mata Atlântica, que é um outro disparate, né? A Mata Atlântica é o bioma mais ameaçado dos nossos biomas brasileiros. A gente já converteu 90% da área para outros usos, mas mesmo assim, nesse momento, aparece lá uma emenda Jabuti, porque, em tese, isso não seria licenciamento ambiental, né? Mudando a lei especial da Mata Atlântica, exatamente para retirar, nos casos de autorização de supressão, a necessidade de ter a anuência prévia do IBAMA, né? Então, a ideia é flexibilizar ao máximo para que órgãos estaduais e municipais tenham autonomia ampla para autorizar a supressão de vegetação, inclusive na Mata Atlântica. Uma outra emenda, que é do Senado, que pouca gente tem comentado, mas que eu acho também assim escandalosa, é uma emenda que muda a lei de crimes ambientais. Nós conseguimos, na lei de crimes ambientais, tem um dispositivo que define, que responsabiliza, inclusive criminalmente, o funcionário do órgão ambiental que emite opinião ou aprova, né, empreendimentos em desacordo com os critérios técnicos, né, seja por omissão ou por informação falsa, e eles simplesmente estão suprimindo isso. Ou seja, além de flexibilizar ao máximo, ainda estão retirando dispositivos para deixar tranquilo um campo para minar a corrupção, né? Para que a corrupção nesses órgãos elas passe a ser a regra, porque tu não tem mais nem previsão de penalização. Isso é absolutamente escandaloso, até do ponto de vista moral mesmo, né? Não pensando só no comprometimento que isso terá para o licenciamento ambiental. Mas são coisas que estão, né? E por isso que, como a Verônica falou, a própria posição do Hugo Motta já é uma decorrência clara do reflexo dessa mobilização, né? A Frente Parlamentar Ambientalista no Congresso está se mobilizando, já teve conversas com o deputado Hugo Motta, né? E, inclusive, refletindo também essa grande mobilização, essa grande manifestação que começou a pipocar em todas as cidades, e isso, obviamente, já teve um efeito, né? Mas é óbvio que ele funcionou no sentido de barrar aquela proposta inicial que eles tinham em mente aprovar isso tudo na semana passada já. Passa em um dia no Senado, como foi, né? Em 2 comissões num dia, no dia seguinte já é pautado para plenário do Senado e já volta para a Câmara. Se não tivesse essa mobilização, em uma semana também na Câmara aprovava, por voto de liderança, e acabou. Então é imprescindível, primeiro, que a gente mantenha essa mobilização, porque não dá para acreditar que essa postergação ela reflita alguma preocupação maior, é muito mais por conta da mobilização
e por essa questão emblemática de estar na Semana do Meio Ambiente, ficaria escandaloso aprovar isso em pleno dia ou Semana do Meio Ambiente, mas é fundamental que essa mobilização continue também para que a gente tenha a oportunidade de esclarecer melhor as pessoas do que está em jogo e do prejuízo enorme que isso vai representar para todos nós enquanto sociedade brasileira. Perfeito. Então, nós estamos já finalizando aqui o programa. Eu queria que a Verônica pudesse fazer uma conclusão, inclusive da perspectiva dessa rede, né, que tende a aumentar essa mobilização maior ainda, né, Verônica? Inclusive, acho que nós temos que voltar esse programa aqui mais na frente um pouco para ver o desdobramento, como é que isso vai dar dentro do Congresso, e, né, tanto do ponto de vista de análise, vamos dizer, legislativo, técnico, por parte do professor aqui, como também do ponto de vista da mobilização, né, Verônica? Toda a questão, porque vocês são uma espécie de guardiões e guardiãs da luta ambiental no país. Se você pudesse dar um arremate fechando aqui nosso programa, e depois eu pedir ao professor também, na sequência, fazer uma sequência final, né, lembrando o Código Ambiental Local, que foi um desastre naquela época também, e uma autodeclaração, viu? Autodeclaração, inclusive, que está no plano diretor, hein? Quer dizer, é um ataque tanto do agronegócio nacional, como também do setor imobiliário nas cidades. Olha só como as duas coisas são articuladas. Aliás, já falaram sobre isso aqui, o pessoal está assistindo o programa, falou aqui, ó, aqui do meu lado, uma app aqui do lado, lembra lá, o Zip? Lembra a Zip? Aqui do meu lado, estão destruindo aqui, matando perto do meu lado aqui, ó, entendeu? Ele aqui no programa que está assistindo. Então, vamos lá, Verônica, perspectiva, como é que fica isso? Eu acho que, na verdade, a gente precisa, independente do PL da devastação, eu acho que a gente, enquanto guerreiros, guardiões da floresta, a gente tem que encampar aí um movimento de educação ambiental sobre emergência climática, porque as pessoas não têm dimensão. O cidadão, a cidadã comum não tem dimensão. Apesar de a gente ter tido um estado inteiro devastado por conta de eventos extremos, que é decorrência da emergência climática, o cidadão não sabe ainda que estamos em emergência, que a casa está pegando fogo, né? A Greta Thunberg, que é uma grande ativista ambiental, né, mundial, ela fala, né, é preciso agir como se a casa estivesse pegando fogo, porque está. A gente vai precisar de mais um estado inteiro devastado para a gente entender. Então, assim, eu acho que nós temos essa missão de comunicar ao grande público sobre a emergência climática, de entender os riscos que nós temos, né? E esse projeto, ele só vem uma afronta, é uma falta de respeito, é inadmissível que um projeto como esse, em plena COP, a gente sabe que a COP também temos várias críticas à COP, né? Porque a COP acaba virando um balcão de negócios, de greenwashing, né? Então, eu acho que é bem importante, antes de tudo, a gente fazer esse trabalho de formiguinha com cada um, falar sobre, pesquisar sobre e acabar com esse negacionismo, né? As pessoas não entenderam ainda que estamos em emergência climática, e isso vai ser cada vez mais grave. Teremos, né, os refugiados climáticos, já existem em várias partes do mundo, grandes populações que estão se deslocando por conta do aquecimento global. Temos uma previsão alarmante que o Rio de Janeiro, né, as cidades mais próximas ali ao Equador, enfim, cidades que já têm uma temperatura alta, podem se tornar inabitáveis grande parte do ano, até 2050. 2050 é amanhã. Nós estamos em 2025, né? Então, assim, não cabe mais. A gente tem que agir agora, e eu acho que esse PL, ele vem... Tudo tem dois lados, né? O lado bom é que esse PL vem para nos acordar para essa urgência, para que a gente se mobilize de forma potente, sobretudo na questão da educação climática, para que a gente entenda que estamos em emergência e projetos como esse não podem, não cabem mais, né? Nunca couberam, justamente, sobretudo agora, não cabem mais. É isso. Obrigado, nossa Verônica, grande lutadora ativista lá do Curitiba, para quem chegou agora, do Curitiba para Paraná, que ela está lá na Rede Nacional de Coalizão, junto com o pessoal do Tecendo Reis, que aqui puxou uma mobilização, que foi uma bela manifestação na Ponte, dia 1º, domingo passado. Professor João de Deus, aí concluindo, por enquanto, eu acho que o programa nosso tem que colocar um programa especial sobre essa situação. Isso aí está em risco 50 anos de luta, 40 anos de luta. Então, acho que, por exemplo, professor João, desculpe o tempo reduzido, mas a gente vai ter que retornar de novo, aprofundar mais esses pontos aí. Então, Lino, só reforçar um pouco o que a Verônica menciona, né?
com relação à emergência climática. Esse modelo consumista nos colocou num gargalo aí terrível. As convenções da ONU falharam. Não adianta a gente ficar insistindo numa coisa que já mostrou que não chega a lugar nenhum, e aí tu ficar fazendo conferências de partes para estar marcando a próxima reunião, assumir compromissos mais ambiciosos, mas jogar para 10 anos adiante e constatar que tudo que foi compromissado anteriormente não foi cumprido. Eu acho que chega, né? Acho que a gente tem que parar com essa brincadeira. Um outro ponto que eu acho que é relevante falar é que existe uma probabilidade muito pequena de tu ter qualquer avanço no Congresso com relação ao PL 2159. Né? Até por uma questão regimental mesmo, até porque hoje a Câmara já está mais limitada a só avaliar as emendas que foram apresentadas no Senado. Aí entra a discussão sobre a questão do veto. E aí existe toda uma discussão sobre a composição e a falta de apoio da base governista. Acho que nós temos que deixar bastante claro que nós entramos agora num ponto de inflexão. E o governo Lula tem que entender isso, né? Que a própria derrubada dos vetos pode representar, sim, uma derrota para o Congresso Nacional e ficar no colo dele isso. O que nós não podemos é, por essa ameaça de uma eventual derrubada de vetos, já assumir a derrota e um governo popular referendar um desmonte, um retrocesso inimaginável como esse que estão construindo com esse PL 2159. Então, o governo Lula tem que ter essa clareza política também, né? Toda essa base que o elegeu na perspectiva de mudanças. Exato. E agora nós estamos num momento crucial. Se essa mudança não for sinalizada por ele, presidente, vai ser uma decepção completa. O veto pode ser derrubado? Ótimo, mas então vamos depois discutir e mobilizar a sociedade para pressionar o Congresso para não derrubar os vetos do presidente. E eu só estou falando isso, Lino, para a gente desmistificar um pouco essa coisa de querer usar a estrutura e a própria composição do Congresso como uma muleta para justificar a adesão a um projeto absurdo como esse. Exato. E aí, como a Verônica falou, continuarmos nesse reforço da mobilização. Veta tanto Lula. Na fase de sanção, quanto na fase depois de análise dos vetos pelo Congresso e com a sociedade dizendo um redundante não a uma mudança absurda como essa. Perfeito. Agradeço imensamente a participação de vocês aqui. Isso aqui é só uma palhinha, vamos dizer. Eu acho que tem que ter nós temos que ter um programa especial nos próximos dias ou na próxima semana de aprofundar mais. Por exemplo, professor, você tocou num ponto, mas eu vou provocar, mas deixa para outra, que a comprometimento que eu saiba nessas COP anteriores, né, era de mais de 1 trilhão por ano, que eu entendi, para as nações, os países, entre aspas, desenvolvidos, e investir. E aí parece que só foi 200 bilhões, se não me engano. Eu não sei, estou mais ou menos dizendo. Quer dizer, muito abaixo do compromisso. Isso aí mostra o descompromisso, a desesperança na COP. Entendeu? Então, só esse ponto da COP, avaliar a COP e essa lei, merece um outro programa, certo? Com o pessoal da mobilização, com a nossa Verônica, e todos na volta, né? Análise acadêmico, científico e mobilizador, porque o professor João Deus é um militante, não é só, é um professor militante, e junto com o pessoal da mobilização. Então, acho que mereceria um programa, aqui no caso, Manhã com Dignidade, talvez ou noturno, nós fazemos mais pegar outros pontos. Aqui só foi um arranque, porque eu peguei nesse programa aqui, porque nós estamos no desespero. Tem que colocar isso na vitrine, para todos, né? E vamos divulgar esse programa aqui para todo lado, para a gente poder mobilizar ainda mais dessa bela manifestação que foi no domingo passado. Muito obrigado aqui, professor, e para quem não chegou agora, professor João de Deus, né, que é do Conselho Regional de Biologia, é do SOS Mata Atlântica, né, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, aposentado, e a nossa Verônica, ativista de vários coletivos ambientalistas lá de Curitiba, na Rede Nacional de Coalizão. Obrigado, bom dia. Obrigada, agradecida demais, viu? Obrigado. Tchau. 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 Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem,
Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438.